Tiago 2 versículos 1 ao 5 diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre: Fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Este versículo destaca a importância de não julgar as pessoas com base na aparência, mas sim na fé que possuem em Jesus Cristo. A passagem também ensina que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e que os ricos não devem explorar os pobres. O livro de Tiago ensina que a fé deve ser demonstrada por meio de ações, ou obras. A fé sem obras é considerada morta, e só ganha credibilidade quando unida a atitudes concretas. Estes versículos ressaltam a importância de não julgar as pessoas pela aparência, mas sim pela fé que têm em Jesus Cristo. A passagem também ensina que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e que os ricos não devem explorar os pobres. O livro de Tiago ensina que a fé deve ser evidenciada por meio de ações, ou obras. A fé sem obras é vista como morta e só adquire credibilidade quando acompanhada de atitudes concretas. Versículo 2: Porque, se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, e bem vestido, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Esse versículo faz parte de uma discussão maior sobre o perigo do favoritismo ou da acepção de pessoas na comunidade cristã. Tiago está exortando os crentes a não fazerem distinções entre pessoas com base em sua aparência externa, posição social ou riqueza. O ponto central é que, na comunidade de fé, todos devem ser tratados com igualdade, independentemente de sua posição econômica ou social. O tratamento preferencial baseado em riqueza ou aparência contradiz o ensinamento de Jesus, que valoriza o coração e a dignidade humana acima de qualquer status externo. Essa passagem serve como um chamado à justiça e à imparcialidade, incentivando os cristãos a refletirem o caráter de Deus, que não faz acepção de pessoas. Tiago 2 versículo 3. Esse versículo trata da parcialidade e discriminação, enfatizando como é errado tratar as pessoas de maneira diferente com base na sua aparência ou status social. Tiago critica a atitude de dar honra ao rico e desprezar o pobre, mostrando que, aos olhos de Deus, todos devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua condição econômica. A justiça e o amor cristão não devem fazer distinção entre pessoas. Tiago 2 versículo 4 diz: Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes movidos de maus pensamentos. Neste versículo, Tiago fala contra o favoritismo e a discriminação entre pessoas, particularmente no contexto de como os pobres e os ricos são tratados dentro da comunidade cristã. Ele está criticando a parcialidade, advertindo que quando os crentes fazem distinção entre pessoas com base em status social ou aparência, eles estão agindo como juízes com intenções erradas. A lição aqui é sobre tratar todos com igualdade, sem fazer distinção com base em fatores externos. Para Tiago, o favoritismo é contrário ao amor ao próximo e à fé em Cristo, que chama os cristãos a verem o valor de todas as pessoas da mesma forma. Tiago 2 versículo 5. Esse versículo ressalta uma inversão dos valores humanos em relação aos valores divinos. Enquanto o mundo muitas vezes valoriza os ricos e poderosos, Deus escolhe os pobres para serem herdeiros do seu reino. A pobreza material não impede a riqueza espiritual, pois os pobres podem ser ricos na fé. A mensagem é de esperança e de que o amor a Deus é o que realmente importa, independentemente das condições materiais. Tiago reforça a ideia de que Deus valoriza o caráter e a fé acima de qualquer riqueza terrena, e que aqueles que amam a Deus têm uma promessa de herança eterna.
Estudar a palavra de Deus é importante porque pode ajudar a conhecer a Deus e Jesus Cristo. Fortalecer-se contra tentações e desafios. Transformar a vida. Aprender a usar as palavras corretamente. Entender o papel de cada um na igreja. Conhecer a verdade sobre a vida. A palavra de Deus é revelada na Bíblia, que é um registro escrito que dura, não tem erros de memória e pode ser divulgado universalmente. A Bíblia revela a verdade, expõe erros, descreve o plano de Deus para a humanidade, reprova pecados, corrige pensamentos errôneos e ensina a justiça. Para estudar a palavra de Deus, é possível ler e meditar nas Escrituras. O estudo sério e comprometido com a verdade aproxima a pessoa de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Inscreva-se no nosso canal e receba estudos da Palavra de Deus. Deixe seu like e compartilhe. Obrigado.